Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar da ginástica para o cérebro e a importância desse recurso no tratamento de Alzheimer. Quem veio conversar com a gente é a Ítala Alves, do Supera. E quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo nas redes sociais, transmitindo no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Ítala, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Então, Ítala, como é que funciona a ginástica para o cérebro? Então, a ginástica para o cérebro são exercícios cognitivos justamente para poder treinar e estimular as habilidades cognitivas. Então, a atenção, a memória, o raciocínio lógico, todas elas são fundamentais para a aprendizagem ao longo da vida. Então, o que a gente faz no Supera com o estímulo cognitivo, que nós denominamos ginástica cerebral, são aulas com duração de 2 horas, uma vez na semana. São turmas, né? Então, assim, as aulas são coletivas, mas o atendimento ele é individualizado. Então, nós fazemos, através do primeiro atendimento, da entrevista pedagógica, todo um estudo do aluno, do que ele deseja e do que a gente percebe através dos testes, das avaliações, do que ele precisa, né? Então, talvez ele vai com uma queixa, com um objetivo, e chegando lá a gente percebe que tem outras coisas que vêm na frente para ele poder melhorar essas queixas. Então, a memória, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem muita demanda, né? E chega lá, a gente percebe que a memória está falhando por conta da atenção. Então, primeiro a gente investiga o que pode ser e aí a gente faz todo o estímulo cognitivo para chegar nas melhoras que o aluno e que a gente deseja. Quando a gente fala de ginástica para o cérebro, seria mais ou menos uma academia, né? Como se fosse de musculação, em vez de ser para o corpo, para o cérebro. Você faz uma avaliação e aí você prepara. Isso, ganha uma musculatura o cérebro. Isso, e a gente costuma dizer que dói, né? Então, ir na academia, há muita resistência, né? Uma das maiores resistências que a gente vê em um adulto hoje é fazer exercícios físicos, né? E isso também acontece na ginástica para o cérebro. Então, assim, é uma maneira lúdica de ensinar e de aprender. Mas isso não quer dizer que não é um estudo, né? Então, assim, a resistência dói, a gente fala que incomoda, porque todo mundo incomoda de não saber algo ou de aprender. O processo de aprendizagem ele não é gostoso do início ao fim. Ele começa a ficar bom quando você percebe que está conseguindo aprender. E a mesma coisa acontece na academia, né? A gente já quer resultados imediatos, né? E aí o adulto, quando percebe que não está tendo esses resultados, não é, de ir na academia. E a mesma coisa acontece no Supera. Então, os exercícios cognitivos também têm esses objetivos, né? De que o aluno consiga fazer apesar do incômodo. Em quanto tempo consegue ver resultado da musculatura? Do cérebro. Então, depende muito de como é o ritmo do aluno e o que ele precisa. Então, a gente coloca aí um tempo de 6 meses. De 6 meses, a partir dos 6 meses, a gente já consegue ver mudanças perceptíveis na vida cotidiana desse aluno. Tem como ver antes? Tem, né? Vai depender da constância e da frequência que esse aluno se dedica. Voltando lá na analogia da academia, se ele vai 2 vezes na semana e se ele vai 5 vezes na semana, ele vai sentir diferenças, né? Quem vai 5 vezes na semana vai conseguir ver essa diferença muito mais rápido do que quem vai só 2. Então, o Supera acontece a mesma coisa. Se você treinar, a gente costuma dizer que todos os dias a gente fazer algo relacionado ao Supera. Né? Então, todos os dias, a frequência e a constância, ela é fundamental para a ginástica para o cérebro, assim como é a ginástica para o corpo, né? Falando em ginástica, né, eu falei da importância do tratamento de Alzheimer. Como é que que relação tem? Isso pode ser usado, está sendo usado? Como é que está sendo essa relação? Hoje em dia, há vários estudos falando sobre o treino cognitivo para postergar e retardar o aparecimento da doença. Então, o Alzheimer é uma das demências que hoje nós temos mais contato por conta do avanço, né? Então, a expectativa de vida ela aumentou e com isso a gente está conseguindo ter mais contato com a doença e por isso mais estudos saem em relação ao Alzheimer. Então, olha só, é um dado muito interessante. 12% dos brasileiros hoje, que dá aí de 2 a 3 milhões, de 60 a 85 anos,
está com algum tipo de demência. E o Alzheimer ele é o mais conhecido, vamos dizer assim, né? A doença mais conhecida. E o que o Supera faz? O Supera consegue retardar o aparecimento da doença. Existem outras coisas, né? O hábito de vida dessa pessoa dita muito quando que vai aparecer a doença, né? Se você já tem a predisposição, né, que é o fator genético, para poder desenvolver o Alzheimer, a gente consegue postergar e retardar o aparecimento ou o avanço da doença. Então, por exemplo, a gente faz os exercícios cognitivos, treinar a atenção, treinar a memória. Então, essa novidade e esse grau de desafio crescente que o aluno ele tem contato faz com que a memória e todas as outras habilidades dele sejam trabalhadas e estimuladas ao longo da vida. E isso faz com que, por exemplo, se ele fosse ter a doença, né, desenvolver a doença com 80, pode ser que a gente consiga que ele nem tenha, né, pela idade, ou que ele venha desenvolver já muito tempo depois do que o corpo dele já estava sentindo sintomas, né, tendo sintomas. Depois do fenômeno da Covid, né, muita gente se queixa de esquecimentos constantes, né? Eu não sei se eu estou ficando cada vez mais jovem há mais tempo, ou se é efeito da Covid realmente, né? Mas a memória já não funciona já funciona muito mal. Eu acredito até que tenha sido o efeito da Covid realmente. Sim. E faz parte, né, o esquecimento faz parte natural do envelhecimento. Eu vou pegar a parte do Covid primeiro, porque são pesquisas muito recentes, né? E foi um dos objetos de estudo do Supera. Então, a nossa demanda de adultos que nos procuraram depois da Covid, né, por conta de memória, foi, assim, muito grande, né? Teve um crescimento notável. E faz parte, sim, a gente sabe que a Covid, uma das coisas que ela deixou, né, foi essa perca da memória. A gente consegue reverter dependendo da idade da pessoa e do hábito que ela tem. Então, tem pessoas que tiveram Covid, tem essa reclamação da memória, mas com hábitos de vida saudáveis, elas conseguiram e estão conseguindo reverter. Não é um processo fácil e rápido, né? Demanda muito de quem está à frente, mediando a aprendizagem e a memória dessa pessoa, como dela própria. E o Supera, ele tem vamos dizer assim, o propósito dele da memória é que não seja só a memória, que é a queixa principal, mas tem as outras habilidades cognitivas por trás da memória, que a gente fala que a atenção é a mãe da memória. Nada que você não presta atenção, você vai conseguir memorizar. Então, um adulto, por exemplo, um idoso, no processo aí que já está indo na parte da aposentadoria, coloca muitas responsabilidades, então quer resultados, quer muita produtividade e aí coloca muitas obrigações dentro do seu dia a dia. Essas obrigações ele não é capaz de organizar sozinho, então fica aquele sentimento de que tem muita coisa para fazer e aí dorme como se não tivesse feito nada, se sentindo pouco produtivo. Isso é uma das coisas que afeta de forma assim, bem direta a atenção, porque você pensa muitas coisas. E a gente sabe que dos tipos de atenção que a gente tem, seletiva, sustentada, algumas coisas entram e atrapalham. Então, você não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso vai afetar aonde? A sua memória. Então, alguém pode ter te falado um nome aqui e você esquecido não porque você esqueceu, mas porque você não prestou atenção de fato quando ela falou o nome. Você estava prestando atenção em outras coisas, né? Eu sempre gostei muito de exercitar a questão da memória, né? Você falou de nome, tem uma técnica muito interessante, né? Fale o nome da pessoa 3 vezes na conversa. De todas as técnicas que eu sempre gostei, de ler de trás para frente, de cabeça para baixo, formas de exercitar. Mas eu sempre fascinei com a memorização por associação. Eu acho isso mágico, acho isso fantástico. Agora, quais as técnicas que vocês usam lá? Olha, essa de associação a gente usa bastante, mas tem os tipos de associação. Então, tem a associação verbal, que é você associar o nome da pessoa a alguém que você já conhece, associar o nome da pessoa a coisas que parecem o nome, né? Tem a associação visual. Talvez a pessoa, e aí vem dos tipos de aprendizagem, né? Que cada um vai ter e é preciso conhecer.
Então, tem pessoas que a visualização de algo é muito mais forte do que a audição de escutar, né? De ouvir aquilo. Ver para ela faz mais sentido. Tem outras estratégias que é de falar. Então, você falar, você ver, falar e escutar. Então, você usou todos os seus sentidos em uma coisa só. Ou seja, você recrutou sua atenção para uma coisa só. Você falou, ouviu, viu, né? Existem outras técnicas que é a estratégia de memorização mnemônica, que é a gente fazer siglas. Então, eu preciso memorizar um texto. Eu preciso memorizar uma frase, e essa frase não pode sair da minha cabeça. Então, eu faço como se fosse o acróstico. O acróstico é antigo, né? E é uma estratégia mnemônica. Né? Tem a de repetição. Então, a gente usa em cada aula uma estratégia e o aluno vai adaptar e vai ver qual das estratégias é melhor para a aprendizagem dele. Então, a gente dá esse leque de estratégias por mês, por aula, e aí ele percebe qual delas é mais adequada no cotidiano dele, né? Bom, está conversando com a Ítala Alves, falando sobre a ginástica para o cérebro. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente continua conversando em instantes.